Quando a gente fala em superdotação, e quando eu vejo as pessoas propagando a superdotação na rede social, profissionais, tem muita coisa errada, tem muita coisa que me causa confusão, como se diz aqui em Portugal. Né? Eu vejo aquilo ali, eu fico, tá, não é assim. Tratam a superdotação como se fosse, parece que é um transtorno, parece que é um problema. Eu nunca precisei de ir no psicólogo ou no psiquiatra, porque eu nunca tive problemas mentais. Fiz, claro, obviamente, já que eu fiz testes de QI, nos testes de QI acabaram avaliando também essas questões, né? Você é avaliado, o doutor sabe disso, se a pessoa tem transtorno, se não tem, né? As nuances são analisadas e pronto. Então foram descartados transtornos. Fiz até o mega teste para ver se eu tenho autismo, Asperger, também foi descartado. Ou seja, eu já fiz todos os testes possíveis que pudessem analisar, se eu diagnosticar se eu tenho algum transtorno e foram descartados. Então, eu sou a própria prova de que não é um transtorno. E o doutor também fez os seus testes e também não foi diagnosticado com nenhum transtorno. Certo, doutor? Bom, a gente sabe que a superdotação, por eu ser médica, ela não está classificada como uma doença, né? Não está classificada no Código Internacional das Doenças, ou DSM, que o médico se utiliza para diagnosticar alguma patologia. Você acabou de responder uma das perguntas já. Ótimo, vamos lá. Então, na verdade, o que é a superdotação? É um cérebro diferente. É um cérebro que vem com mais conexões entre os hemisférios cerebrais, sinapses mais fortalecidas, e daí uma maior velocidade de processamento de dados. Então, a superdotação, na verdade, é isso, é um cérebro diferente. E, a partir daí, obviamente, o comportamento ele é mais intensificado, ou seja, as emoções tendem a vir com mais intensidade, a complexidade de pensamentos, mas a gente tem que lembrar que é uma criança ali que está se desenvolvendo, e ela precisa do tempo para poder desenvolver-se. Então, acaba que a cognição ela é um fator protetor para a doença. Acredito que a gente entenda muito mais das nossas limitações do que da nossa capacidade. Daí, tantos superdotados não diagnosticados, tá? Não é uma condição que faz a pessoa ser melhor que outra. Isso não existe. Somos todos iguais nas nossas diferenças. Bom, é interessante falar sobre o funcionamento, como é o cérebro de pessoas superdotadas. Você falou da intensidade. Inclusive, tem um estudo que comprova que quanto maior a pontuação do QI num teste QI, maior a intensidade naqueles comportamentos que você tem. Inclusive, a gente tem, aqui dentro da empresa, esse teste, teste de personalidade para pessoas de alto QI, em que são perguntas e respostas, e a intensidade e como você vai responder aquilo ali vai dizer, né, a quantidade do QI que você tem. E pode pessoas que não têm alto QI fazer, comprovado no caso, mas fizemos aqui um estudo de caso interno com 20 pessoas de alto QI, foi isso mais ou menos, em que o resultado do teste corroborava com o resultado dessas perguntas e respostas que o doutor fez também, né? E eu cheguei para você e te mostrei, veja como é que a tua pontuação no teste corrobora com o resultado dessas perguntas e as suas respostas. E tem relação com a intensidade de tudo isso. Quando a gente fala em cérebro, eu não vou falar tudo sobre como é o cérebro de pessoas de alto QI, porque eu vou deixar aí um gostinho de quero mais para outras reuniões que nós tivermos falando sobre o tema, senão não vai dar tempo de responder as perguntas também. Mas, a princípio, foi comprovado, tudo que eu estou falando aqui tem comprovações científicas, obviamente, não preciso ficar repetindo isso, mas os neuritos são mais bem organizados, que são neurônios das células glias, né? É tudo mais bem organizado, por isso que a conexão sináptica, as sinapses, as conexões entre neurônios também são mais bem efetivas.
tem relação com a velocidade sináptica, com essa comunicação entre neurônios, tem relação com neurotransmissores, né? Várias relações, inclusive, com o gene, com a genética, e eu vou falar sobre isso em uma das perguntas que foram feitas. Vamos lá. Vou começar as perguntas, deixa eu ver, eu anotei aqui. Tem as perguntas aqui no meu telemóvel e tem também as perguntas que eu anotei aqui no bloco. Ok. Eu vou começar com a pergunta do Alano Dourado, empresário, que também é superdotado. Quanta responsabilidade ele trouxe ao saber que é superdotado e de que forma pretende devolver este presente para o mundo? Então, eu te faço a pergunta e você automaticamente vai me fazer essa pergunta. Não precisa repetir a pergunta, mas eu respondo. Bom, ao descobrir a superdotação, na verdade, por que eu descobri? Eu tenho 38 anos de idade, eu fui descoberto há 2 meses. Então, o que é que aconteceu na verdade? A curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, inquieta, que eu questionava, e, de certa forma, eu fui ficando inibido, porque os interesses nas conversas, eles eram diferentes. Então, eu tentava entender o porquê. Então, busquei a avaliação, tive uma, digamos assim, eu não gosto nem de falar assim, muita palavra sorte, mas, de certa forma, a minha área de atuação me fez encontrar uma pessoa na internet chamada Dr. Fabiano de Abreu, que falava de uma forma complexa, assuntos quer dizer, falava de uma forma tão simples, coisas complexas. Aquilo me chamou a atenção. E então eu pude pesquisar sobre o tema. Obviamente, o que me chamou a atenção, na verdade, foi a parte emocional, tá? As características emocionais. Então, eu busquei a testagem. Confesso que, apesar da minha história de vida, de um desempenho acadêmico, durante toda ela, de uma forma muito acima da média, ao receber o teste, eu tive primeiro uma sensação de alegria, depois um alívio, e depois eu comecei a duvidar daquilo dali. Apesar de confiar demais na profissional que aplicou a testagem. Mas, bom, eu me achava alguém maduro, esperto, e que encontrava os resultados adequados para mim. E, a partir daí, foram 2 meses tentando aceitar isso. Fiz a testagem também em relação à parte comportamental, que o Dr. Fabiano de Abreu Agrela desenvolveu, confirmando o mesmo percentil do teste. Então, a partir dali, eu comecei a acreditar mais em mim. O que eu vou fazer com isso, na verdade... Esse teste é infalível. Você viu que esse teste, esse de personalidade, ele é realmente infalível, é incrível. Eu acredito que quando você leu cada pergunta, você pensou, caramba, sou eu. Cara, é isso mesmo? É isso mesmo. Sim, com certeza. Então, o que fazer daqui para frente? Na verdade, a minha vida inteira, eu sempre tive o desejo e o sonho de ajudar pessoas. É algo que é da minha natureza. A minha humildade é da minha natureza. Então, eu preciso aprender, eu preciso ajudar, e por isso eu escolhi a medicina. E escolhi a psiquiatria também, porque é uma área complexa. O ser humano é algo que é desafiador. Então, eu percebi que, bom, nessa área eu poderia ajudar pessoas. E, ao ter esse diagnóstico, na verdade, me ajuda a que eu tenha mais confiança em mim. E que, obviamente, eu me aceite como eu sou também. Essa é a grande verdade. Perfeito, doutor. Você falou 2 pontos aqui. Insegurança, isso é muito comum, pessoas de alto QI. Eu que sou membro de algumas sociedades, me relaciono, tenho muitos amigos de alto QI, eu percebo que tem uma segurança no conhecimento, mas uma insegurança que não é relacionada ao conhecimento, ao que sabe. Não é isso. E também esse ajudar pessoas é muito comum em pessoas de alto QI, porque existe uma empatia na região frontal do cérebro, no córtex pré-frontal, e região também que está relacionado ao QI. Então,
existe uma empatia, mas não é uma empatia disfarçada, né? Uma empatia que as pessoas usam para poder aparecer. É uma empatia que está ali, é interna. Você não necessariamente você quer falar ou mostrar ou explanar que você tem. É uma vontade que parte de dentro, não é algo forçado para que você possa pertencer, para que você possa, como eu disse antes, chamar atenção. Então, muita gente tem essa empatia, mostra essa empatia, divulga a empatia para chamar atenção, mas no superdotado ela está ali dentro e por trás de um raciocínio. Eu respondendo essa pergunta, a minha responsabilidade em saber, não sei se é uma responsabilidade, eu tenho uma vontade, né? Não é uma responsabilidade ter que acertar, ter que descobrir coisas, porque para mim é algo meu. Eu sou perfeccionista, eu tenho que acertar, eu não posso errar, né? Como eu falei com o doutor, caramba, não vou marquei a reunião com o doutor, não vou poder comparecer àquele horário, isso acaba comigo, eu fico mal, porque eu falei, só que surgiu um imprevisto que não tenho como cancelar, mas aquilo me deixa muito mal, é uma oscilação de emoções muito grande em relação a coisas pequenas, né? Mas é assim, né? Eu penso que a gente tem que fazer jus ao dom, ao talento, seja ele qual for, e mostrá-lo. Servir de exemplo e também ajudar a construir e a desenvolver o nosso mundo. Porque se você tem um dom, seja ele a superdotação, seja ele o ser músico ou um bom advogado, você tem que servir como exemplo e você tem que fazer a sua parte para que possa construir e desenvolver a nossa sociedade. Então, é uma coisa que me causa confusão, adoro essa palavra que utilizam muito aqui em Portugal, mas é você viver e não fazer nada que faça merecer a sua vida. Então, você vive, você faz parte daquela sociedade, você não faz nada para contribuir para o desenvolvimento daquela sociedade, mesmo que seja uma coisa mínima. Quando eu vejo aquele homem na rua, varrendo o chão, o lixeiro, eu penso, nossa, ele é muito mais útil do que muita gente, porque se ele não varresse aquele chão, a gente ia ter que andar naquela rua ali suja, e isso não faz bem para a gente, né? Então, aquela profissão é uma das profissões mais importantes para mim, por exemplo. Já tem pessoas que têm profissões que eles acreditam que são importantes, mas que, na verdade, não movem nada, não vão fazer nada, né? Enfim, não vou me aprofundar nisso, senão a gente vai ficar vagando ali naquele assunto, né? Mas eu acho que é deixar o legado, é desenvolver algo que deixe o legado, ajude pessoas de forma empática. A outra pergunta é: explique se é mais importante viver pensando egoisticamente em você e nos seus, ou deixar eventual legado para desconhecidos. É o que eu estava falando agora, eu prefiro deixar legado para desconhecidos. Eu sei porque o Alano falou isso, né? Eu estou lendo agora o que ele mandou, tá? Está tudo aqui, mas agora estou lendo. Foi porque eu falei para ele ontem o seguinte, eu falei, Alano, minha ambição tem limite, porque o que adianta eu ganhar dinheiro para mim e morrer com esse dinheiro? O que adianta eu passar todo o meu dia absorvendo conhecimento, lendo, formatando em gramas de memória no meu cérebro, se quando eu morrer, meu cérebro apaga e as memórias morrem? Eu falei isso para ele. Foi quando ele disse, poxa, eu adoro ficar ali na praia jogando meu xadrez, com meus pensamentos. Eu respondi isso para ele, falo de boa isso, ele vai ver esse vídeo. E eu falei para ele, tá, mas e aí? Tu tá aí adquirindo pensamentos, tem que expor isso, tem que pegar esses pensamentos e transformar em ações que possam ajudar outras pessoas, em ações que possam configurar, formatar o teu nome, o seu legado para outras gerações. Sim. O seu legado existe até o sol acabar. O seu legado existe até um asteroide cair. O seu legado existe até um apocalipse viral acontecer. Não importa o tempo, mas é melhor eu deixar o meu legado por gerações e gerações, que sejam 100 mil anos, do que somente para os meus filhos e para os meus netos, e olhe lá. Eu até complemento dizendo o seguinte:
Um cientista. Um cientista nunca erra, porque quando ele erra, ele mostra o caminho para quem vem a seguir, que vai acertar. Então, a gente Perfeito. precisa contribuir. Perfeito. Exatamente isso. O cientista ele pode até ter se equivocado naquele conceito, mas você vai ver que tem razão naquele conceito dele e o que ele equivocou-se pode ser consertado, pode ser melhorado. Agora eu vou para as perguntas de psicólogos. Juntei vários aqui que me mandaram. Eu acho que são perguntas que muitas pessoas vão gostar, porque começa... É possível perder a superdotação? Vamos lá. A superdotação, ela tem a herdabilidade genética, tá? E, na verdade, onde está a região da inteligência? Está no córtex pré-frontal. Então, o pensamento é, se por acaso, durante o desenvolvimento, eu tiver alguma patologia que vá comprometer o córtex pré-frontal, a superdotação ela pode não se manifestar, mas se herdada, ela está aí. Exatamente. E aprimorando mais ainda essa resposta, a superdotação, estudos comprovam que você pode cair de 5 a 10 pontos por causa da velhice, que é normal. Então, você vai envelhecendo, então você vai diminuindo o seu cérebro, você vai ficando menos inteligente, mas defina inteligência, né? Porque você perde 5 a 10 pontos de QI, a depender da pessoa, ou não perde, depende da neuroplasticidade que você faz ao longo da vida, mas o teu conhecimento está ali consolidado. E se não tiver nada que atrapalhe, uma doença neurodegenerativa, por exemplo, o superdotado ele vai morrer inteligente. Outra pergunta é: qual a diferença entre altas habilidades e a superdotação? Doutor, se você quiser passar, passa para mim também, não precisa ter uma ordem. Fica à vontade aí, pode seguir. Bom, qual a diferença entre as habilidades e superdotação? Ok. A superdotação ela é diagnosticada através de testes de QI, acima de 131 pontos, 98 de percentil. Altas habilidades são pessoas que têm habilidade. Você pode não ter superdotação e ter uma habilidade musical incrível. Você pode ter uma habilidade no futebol, ser um grande jogador de futebol e não ter superdotação. Então, altas habilidades é a capacidade de habilidade que você tem. Agora, se você se referir a altas habilidades na inteligência, você pode dizer que uma pessoa de 122 pontos tem altas habilidades. Agora, a superdotação, você vai ultrapassar os 131 pontos. Todo superdotado é gênio? A classificação diz que acima de 146 pontos, se eu não me engano, 99,9 de percentil é gênio. Isso é uma classificação, não é uma regra, não é algo que foi comprovado cientificamente, que todo mundo tem acima de 146 pontos é gênio. Não, mas existe uma classificação cultural de que acima de 146 pontos seria o gênio. Eu avalio o gênio mediante a criatividade. Então, o gênio é aquela pessoa criativa que não necessariamente tem que ter o QI muito alto, o que eu chamo de extreme high IQ, né? Extremo alto QI, e existem sociedades de extremo alto QI, né? Mas você pode ter um alto QI, muito alto QI, e não ser tão criativo. Então, eu acho que o gênio é o criativo. E muitos estudos chamam os gênios de pessoas criativas, pessoas que conseguem pensar em algo que ninguém pensou, criar coisas. Einstein era um gênio. Nós não sabemos a pontuação de QI do Einstein, é uma estimativa, porque Einstein nunca fez teste de QI, mas ele é um gênio, porque ele descobriu, criou coisas que nós utilizamos até hoje, que mudou a humanidade. A diferença entre criança prodígio e criança portadora de superdotação. Crianças portadoras de superdotação são prodígios, mas você pode ser prodígio, sei lá, você pode ser uma criança que consegue pular mais alto que as outras crianças. Você é um prodígio no salto. Agora, prodígio em termos de inteligência, eu acho que crianças prodígio são crianças superdotadas. Porque se elas têm a capacidade de serem prodígios ali na inteligência, certamente vão fazer o teste de QI e vai dar superdotação, ou pelo menos alta habilidade. Certo? Certo. Como se dá o diagnóstico de superdotação? Com teste de QI. Teste de QI válido.
também é importante procurar o profissional correto. Por exemplo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, só pode aplicar teste de QI se você tiver doutorado em neuropsicologia, psicólogo com doutorado em neuropsicologia ou psiquiatra com doutorado em neuropsicologia e tem a especialização em aplicação em teste de QI. No Brasil, não. No Brasil, tem que ser neuropsicólogo. Mas é bom no Brasil você averiguar o profissional, se ele já aplica teste de QI, o feedback das pessoas que fizeram teste de QI com ele, quantas pessoas ele aplicou o teste de QI, porque a experiência contabiliza muito. Porque o profissional ele pode errar. E aí isso é muito perigoso, porque ele coloca a profissão dele em risco. Se o profissional que aplica o teste de QI ele errar, ele coloca o diploma dele em risco. E também a credibilidade. Então, aplicar teste de QI é coisa séria, não é brincadeira. Não pode qualquer psicólogo sair aplicando um teste de QI. Inclusive, tem uma discussão nas sociedades de alto QI, principalmente aqui na Europa, sobre isso, sobre os testes aplicados no Brasil. Nós tivemos uma criança, por exemplo, não vou citar nome, que ela tirou 140 pontos no Brasil e na Alemanha tirou 120. Bom, depois dessa, eu vou para a próxima pergunta. É importante que os diagnosticados... voltando na pergunta do diagnóstico de superdotação, hoje está começando, eu tenho na minha empresa o diagnóstico através de teste genético. Eu consigo, através do teu teste genético, dizer o tamanho do teu QI. Só que o que acontece é que também tem fatores ambientais para aumentar o QI. Você tem o QI genético e você tem o QI relacionado a fatores ambientais. Mas o meu teste genético, ele vai te dar ali um panorama em relação à tua pontuação, à probabilidade, em relação à predisposição também, em que você já vai mais ou menos entender que aquela tua pontuação do teste feito agora e a tua pontuação do teste genético, eles corroboram entre si, em relação à própria variável. Quem quiser saber mais sobre isso, me procura, porque a gente está fazendo um teste inédito. Eu criei um software e o teste está tão fantástico que os nossos parceiros, um deles é o Nebula, que é vinculado à Harvard, se vocês entrarem no site, vocês vão ver. O outro parceiro, que é o Midin, vinculado à Eurofins, aqui na Espanha, na França também, eles analisaram o nosso método e acharam incrível. E são nossos parceiros. Então, os nossos testes genéticos são através dessas empresas. Inclusive, eu sou paciente, né? Você está na espera de chegar o teste para você fazer a coleta e depois a gente fazer o teu resultado. Exatamente isso. Aí vão me perguntar, então vou poder analisar se eu tenho superdotação através de um teste genético? Sim. Você pode analisar, sim. Você pode saber. Agora, a pontuação que você tem no presente agora, você tem que fazer um teste QI, porque existem fatores ambientais que também são representativos no teu percentil. É importante que o diagnosticado com superdotação de habilidade receba acompanhamento psicológico? Agora vai você primeiro. Vamos lá. Imagine o alto QI, o extremo alto QI, com uma capacidade cognitiva muito acima da média. Então, a própria cognição, ela acaba sendo um fator protetor para o adoecimento mental. Como eu expliquei no início, a gente tem, de certa forma, uma forma de nos olhar que nos permite ver as nossas limitações, a nossa lógica nas coisas. Então, a gente sabe até onde a gente pode e a gente deve ir, por mais que a gente queira entregar resultados, seja perfeccionista. Então, acaba que tudo vai depender de cada pessoa que recebeu o diagnóstico. A idade, o ambiente familiar, em relação, por exemplo, ao ambiente escolar, como lida naquele ambiente escolar, como lida com as pessoas da mesma idade. Então, assim, são uma série de fatores que precisam ser avaliados.
que foi o vídeo que eu fiz, Flávio, porque eu vou dar suplementação pro meu filho, vou botar no pulmão, fazer isso. Meus pais, eles são imigrantes, eles foram para o Brasil. A família, meu pai nasceu no Brasil, mas a família do meu pai veio da Europa, região da Escócia, e a minha mãe é portuguesa, e eles só trabalhavam. Então, eu nasci e cresci com total liberdade. Nunca me perguntaram minha nota, Flávio, meus pais, nunca. Nunca disseram, você tem que estudar. Foi liberdade 100%. E eu comentei isso com eles já. E eles falaram, olha, minha mãe disse, não tinha tempo, só trabalhava. Meu pai falou para mim, eu sempre confiei em você, você sempre foi tão maduro. Essas foram as respostas. Então, eu vivia o meu mundinho em que eu queria muito me enturmar, muito. Eu tinha uma necessidade enorme de tentar me enturmar, porque até uma certa etapa da minha vida eu não falava com ninguém, eu tinha muita vergonha. E eu adorava passar o meu tempo sozinho, curtindo a minha fossa, que não era uma fossa inventada, que eu criava uma fossa na minha vida, sempre porque eu adorava ficar naquele ambiente, aquela tristeza para escrever meus poemas, minhas frases filosóficas. E uma coisa que eu adorava computador, desmontava, montava, hackeava, adorava hackear jogos. Né? Mas, bom, não vou falar, não é para falar de mim. Não precisa de acompanhamento psicológico, a não ser que você tenha problemas, questões adjacentes em relação à tua educação, em relação a trauma, então é diferente. Você pode ter superdotação e autismo, né? Então tem caso de autismo leve, né? Até então os estudos dizem que é minoria, mas tem casos de autismo leve com alto QI. E eu tenho, inclusive, aqui em casa, meu enteado, é um caso. Pessoas com Asperger, é mais comum pessoas com Asperger e alto QI. Então, nesse caso, sim, pode ser necessário psicólogo. Agora, a superdotação sem diagnóstico de transtornos, eu não vejo. A pessoa vai se desenvolver sozinha pela própria inteligência. A própria inteligência vai encontrar o caminho certo ao longo da vida. E se você acha que vai sair estimulando, isso vai fazer com que ele seja um extraterrestre, não. Isso pode se tornar até uma pressão e acaba fazendo escolhas erradas por essa pressão também. Então, deixa a vida seguir, porque é uma inteligência de maturidade. A pessoa tem anos a mais do que ela realmente tem em relação ao cérebro e ela vai encontrar o próprio caminho. Vamos agora a outra. Seus familiares também devem receber. Ah, sim, seus familiares devem receber. Eu acho que aqueles pais que depositam toda a energia na criança, que quer que a criança extrapole o linear homeostático, eu acho que esses pais precisam de tratamento. Aqueles pais que, às vezes, queriam fama e não conseguiram fama e depositar fama no filho, que quer que o filho seja famoso, para suprir uma necessidade própria. Aqueles pais que esquecem a própria vida para ficar pegando o filho superdotado e fazendo tudo por ele ali. Então, eu acho que esses pais eles precisam de ir para um psicólogo, para um psiquiatra. A gente fala psiquiatra, é muito bom falar sobre isso, doutor, porque o senhor é bem diferenciado, porque o senhor é um psiquiatra que já não sai tacando remédio. Você tenta fazer a psicologia antes do medicamento, né? E isso me chamou muita atenção, é algo que eu defendo há muito tempo. Então, hoje podemos falar que sim, você procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque tem sim psiquiatras que não saem já receitando remédio, e vai tentar fazer ali um processo terapêutico para te ajudar. Sim, a gente não precisa ter pressa para encontrar a doença, a gente tem que entender do paciente, e a partir de entender daquela condição, procurar saber se é realmente algo patológico ali. Então, muitas vezes, uma orientação, aplicando uma técnica da psicologia, ou encaminhando para a psicologia, pode ser sim sanada aquela queixa do paciente. Exatamente. Essa pergunta é importante porque, para mim, mais importante do que os pais na vida de superdotado é a escola. Por mais... Olha a pergunta. E a escola, como participa da vida do superdotado? Por quê? Eu defendo que a educação ela vem de casa. A escola ela não vai educar os seus filhos. A educação vem de casa. O caráter, a moral, ela vem de casa.
certo? Mas, quando a gente fala de superdotado, a gente fala de conhecimento. E o superdotado tem uma sede de conhecimento. O cérebro, ele trabalha o tempo inteiro em busca de conhecimento. Inclusive, eu tenho uma teoria, eu já falei com você a minha teoria, eu tenho a teoria de que o que acontece com o superdotado é que o cérebro, os neurônios, eles têm uma necessidade de trabalho e que você tem que suprir a necessidade do neurônio. Não é ele... ele faz você ser quem você é pela necessidade dele. Não é você Sim. que está fazendo a ginástica neuronal para poder deixá-lo mais robusto. Ele é robusto e ele pede mais energia, ele pede mais ações. Então, você precisa formatar em gramas de memória, porque o conhecimento é o quê? Memória. Memória são células de engrama. Você precisa pela necessidade neuronal. Então, você tem que ter conhecimento novo, tem que ser inédito, todo instante. Essa E foi aí, uma característica. a escola é mais importante, porque eu estudei em escolas puxadas, eu estudei nas melhores escolas do Rio de Janeiro, e nenhuma soube educar o superdotado ou avaliar se aquela pessoa é ou não. Eu tive duas escolas que o coordenador falou da possibilidade de eu ser, foi quando eu fiz o teste com 16 anos de idade. O outro foi um professor de física, Newton. Ele era o único professor negro da escola. Ele chegou para mim e falou: pô, você não leva caderno, você não leva livro, você falta aula, você está aqui, mas não está aqui. Quando eu pensar na sua capacidade, eu falei: como assim? Não, senta aqui do meu lado, que você vai aprender física. Eu aposto que você vai ser o melhor em física. Eu sentei ao lado dele. Primeiro eu questionei: você está do teu lado, de frente para a turma? Aí ele: sim, você não tem escolha. E aí eu sentei do lado dele, ele me ensinou física. E na época eu tirava a nota da média para passar, só para passar, né? E tem prova hoje, vou dar uma lida. E tem prova amanhã, vou dar uma lida. Só para passar. Passei a tirar 10, porque ele me colocou ao lado dele, me ensinou física, né? E fez algo que deve ser feito com todas as pessoas superdotadas. Então, as escolas ainda não sabem lidar com isso e a maioria delas não se interessam em lidar com isso. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, aonde eu peguei meus testes de QI, bati porta de faculdade, para conseguir reduzir tempo de estudo, para conseguir bolsa e ter um monte de título, para vir uma porção de idiota chegar para mim e falar: não é possível ter tanto título, tem alguma coisa errada. Eu sou... Porra, tá vendo? A inteligência é tão grande que eu pulei títulos que as pessoas que são registradas. Pô, pelo amor de Deus. É igual o Caio Tempone. O Caio Tempone é o recordista em passar vestibular. Já falaram que era mentira para ele. Já falaram que não passou em tantos vestibulares assim, sabe? Então, olha, gente, o superdotado, ele é capaz de fazer coisas que todas as pessoas duvidam. Se eu chegasse hoje, se Einstein existisse hoje, e nós falássemos de tudo que ele está fazendo, ninguém acredita nele. E muita coisa que ele fez e descobriu só depois da morte que foi dado valor. Assim como vários outros nomes da história. Nas sociedades que eu participo, conheço muitas pessoas de alto QI que fizeram coisas tão extraordinárias que ninguém acredita. Inclusive, elas não querem mostrar, elas não querem falar o que elas fizeram por receio de serem atacados ou de ter que ficar respondendo ou perdendo tempo tendo que dar atenção para pessoas, né, que, enfim. Bom, conseguimos aqui 40 minutos, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem tempo de gravação aqui. Não está aparecendo tempo de gravação. Mas, de qualquer maneira, vou para a próxima pergunta. Desenvolvimento emocional... Aqui, o desenvolvimento emocional, afetivo de um portador de superdotação das habilidades se dá na mesma proporção que seu desenvolvimento cognitivo intelectual? Quer começar essa? Posso sim. Bom, imagina novamente a capacidade cognitiva diferenciada. Então, obviamente, há uma diferença entre a capacidade cognitiva e o desenvolvimento emocional, mas a própria cognição acaba ajustando isso. Então, há um certo olhar como se tudo fosse doença, como se a criança tem superdotação, ela tem algum problema,
Quando, na verdade, não. Até pelas estatísticas aí, a maioria não é diagnosticada e, muito provavelmente, são adultos felizes. Exatamente. Exatamente. Olha, na realidade, doutor, eu fiz uma enquete com vários superdotados aqui de sociedade, em relação àquele próprio relatório que eu te mandei, e a maioria deles, quase 100%, disseram que são felizes. Bom, vamos agora... vou responder sobre as perguntas também. Existe uma questão emocional no superdotado que é bem interessante, porque existe uma oscilação muito grande, existe uma oscilação emocional muito grande, uma intensidade muito grande. Isso tem relação com as sinapses. Então, mas a pessoa, quando é muito inteligente, quando ela é superdotada, ela não controla bem as emoções. Ela controla bem as emoções, mas primeiro ela vai ter um impacto emocional. Então, primeiro ela vai ter aquele impacto que vai mexer com ela, e aí depois ela vai racionalizar para poder manipular essa emoção. E esse impacto ele é importante até mesmo para você conseguir manipular, porque quando você tem um impacto muito forte emocional sobre aquilo, o teu cérebro cria uma rejeição sobre aquilo para te trazer a leveza necessária para que você possa contornar aquela situação. E a inteligência é relacionada à memória. E a memória precisa de um afeto, precisa de uma emoção, para que seja mais fortalecida. Né? Por exemplo, se você sofre alguma coisa ali que você sentiu, mas não sentiu tanto, você vai manter aquele sofrimento por muito mais tempo do que se você sofrer numa intensidade muito forte agora. Até porque o seu cérebro vai arrumar medidas protetoras para você rejeitar aquilo. Inclusive, é muito comum em superdotados situações que causam impacto e ele esquecer, como uma forma protetiva. Né? A minha própria esposa, ela fala, pô, aconteceu isso, você ficou puto e daqui a pouco parecia que nada aconteceu. Eu falei, sim, está aqui armazenado, mas já passou, estou indo para outra coisa. E aí daqui a pouco passa, sei lá, um mês, e a pessoa fala assim, pô, tu lembra daquela pessoa que fez aquilo? Sim, lembro perfeitamente tudo que ela fez. Só que se você não me trouxer essa lembrança dela, eu estou esse tempo todo sem lembrar da existência dela. Isso. Isso é muito interessante. Então, a pessoa te faz algo agora, você não gosta daquilo que ela fez, você é capaz de ficar 6 meses sem pensar na existência dela. E aí a pessoa te lembra da existência dela, tu vai lembrar tudo que ela fez, mas é o sistema protetivo, de proteção em relação àquilo ali. Bom, o superdotado é dotado de excelência em todas as áreas do saber. Bom, imagine uma pessoa não superdotada. Então, ela vai ter a área que ela se identifica mais e que ela tem prazer e que ela, de repente, escolheu. Então, olhe para o superdotado como alguém com uma capacidade diferenciada por um cérebro diferente. Mas a área de atuação é muito específica, é muito relacionado ao desejo de cada um. Exatamente. E aí eu convido para que possam ler o meu artigo, que é Inteligência DWRI, e lá eu falo sobre pessoas de alto QI que desenvolveram todas as inteligências e conseguem ter habilidade em qualquer coisa. Eu gosto de dar um exemplo do Cristiano Ronaldo. E imagina aquele cara que tu percebe que ele não tem habilidade, como o Messi tem, mas ele teve inteligência suficiente para conseguir ter habilidade suficiente para trazer bons resultados e conseguir se manter por tanto tempo em sua doutrina e como o melhor jogador da história. Vai ter discussão aqui, o Messi era melhor. Não estou entrando em discussão, estou entrando em estatística, eu trabalho com lógica. Então, se os números indicam que a maioria dos recordes são do Cristiano Ronaldo, então, para mim, ele é o maior jogador da história. Pronto. Aí, se você acha que não, é uma questão de opinião. Eu parto do princípio dos números. Mas é isso. Você consegue, através do QI, desenvolver as inteligências, as habilidades. Mas, se algumas vertentes, como falta de flexibilidade, problemas cognitivos,
atrapalharem, você vai deixar de desenvolver como poderia desenvolver. Então, se você tem um alto QI e não tem nenhuma outra vertente que atrapalhe esse desenvolvimento, você vai desenvolver outras habilidades. Quais as vantagens e as vulnerabilidades de ser portador de superdotação? Doutor. Qual seria a vantagem? Na verdade, são muitas vantagens no sentido de a gente ter mais profundidade, buscar conhecimento a todo momento. E a vida ela é muito passageira, tudo é muito rápido. Então, adquirir conhecimento é uma grande vantagem. Olhar para a desvantagem ela é muito associada, na verdade, ao meio, né? Ou, por exemplo, a não ser diagnosticado de repente por conta de algum nuance, algum detalhe aí que passou, que mascara aquela condição, e naquela pessoa, por ter uma segunda condição associada, isso pode levar a algum sofrimento, né? O que é bem menos comum, na verdade. É um ser humano como o outro, não é sobre ser melhor, é uma pessoa comum. Bom, é diferente. É diferente. O superdotado, ele tem comportamentos diferentes. Eu consigo identificar uma pessoa superdotada só na conversa, pela experiência em si, eu adquiri essa capacidade. E eles acabam, às vezes, por se isolar por dois motivos. Um, é pela necessidade do tempo em adquirir mais conhecimento sobre aquilo que ele está interessado. Um exemplo muito bom é quando eu decidi aprender genômica, eu comecei contratando uma geneticista que era muito conhecida e eu não quis nem negociar nada, eu só perguntei qual é o teu preço e eu quero te contratar, porque eu quero te pagar, porque eu não estou a fim de me matricular numa faculdade e passar por todo o processo, às vezes num professor que eu não vou gostar. Eu quero contratar a melhor professora e a melhor professora me ensinar. Porque, às vezes, Flávio, faculdade é só para ter título, para registro. Aliás, a maioria delas. Ou seriam todas. Bom, o autodidata, ele não tem saco para a faculdade. Isso é verdade. Ele não tem saco para aquele método, todo aquele... Né, desde o início da matrícula, de ter que fazer isso, aquilo outro. Você quer estudar logo, você quer pegar e começar a ler aquilo ali. E o material, às vezes, é uma extensão de linguiça. Então, você quer direto ao ponto. Melhor coisa que eu fiz, contratei geneticista e ela foi me ensinando, eu fui conversando. Eu falei, não, tá, isso eu já entendi. Eu quero falar sobre isso. Vamos lá, Fabiano. Não, mas eu quero falar sobre... Foi do meu jeito, no meu tempo, foi divertido, ela adorou. E ela falou, nossa, foi uma das aulas mais diferentes que eu já tive. E aí eu me aprofundei naquilo e daqui a pouco eu estava junto com ela. Eu falei, desculpa, eu falei, olha, não estou te ensinando, pelo amor de Deus, mas eu me aprofundei tanto nos genes da inteligência e nas variantes que eu vou te trazer alguns aqui que você não conhece. E por que chegou nesse resultado de Z-score, por exemplo? Cara, ela falou, Fabiano, ótimo, eu quero aprender também com você. Se tornou algo maravilhoso. Por quê? Porque meu hiperfoco, ele fez com que eu pegasse... Foram necessárias 2 semanas mergulhados naquilo ali, para que eu pudesse ter o conhecimento que eu acreditava ser o suficiente para abrir uma empresa de teste genético. E ainda estou aprendendo. Todos os dias vou aprendendo coisas novas, só que agora coisas mais complexas, como os cálculos e equações que são utilizadas nos testes genéticos, em relação ao estudo de caso. Né? Então, assim, para mim, a maior vantagem é você conseguir absorver aquele conhecimento daquilo que você quer de maneira rápida. Isso aí é um facilitador, de uma maneira econômica. Eu acho que a vulnerabilidade... O maior problema é não ter com quem conversar sobre assuntos que você quer falar. Poder conversar de qualquer assunto, qualquer coisa, e mesmo quando a gente não sabe, a gente tem vontade de ouvir. Então, se o doutor vier com alguma coisa que eu não conheço, eu vou ficar aqui parado o tempo necessário para poder entender aquilo que está me passando. E isso, para mim, já é bom. Já faz eu fico feliz. Eu posso ficar 1 hora, 2, 3 horas em silêncio,
Se você estiver falando algo que eu não sei, mas se estiver falando algo que eu sei, eu não vou ter paciência. Se você falar algo que eu não sei, eu tenho paciência. Algo que eu já sei, eu já não tenho paciência de ficar ouvindo. Se for repetitivo, então, me destrói. Repetir palavras, repetir as mesmas coisas, sabe? Isso eu já não gosto. Eu acho que a maior necessidade que a gente tem, a gente já conversou sobre isso, Flávio, é ter alguém para conversar e ter paciência de estar numa roda de pessoas falando sobre coisas que não sejam fúteis, de coisas que sejam inteligentes, interessantes. Quando eu era jovem, eu estava na roda de amigos e aí às vezes falavam: nossa, olha que mulher gostosa. Eu sempre fui hétero, sempre gostei de mulher, mas me irritava muito estar numa roda de amigos e que gostosa, que delícia. Pra quê? Pô, se eu já vi ela passando e eu sei que ela é bonita, eu não preciso comentar sobre isso. E também esse comentário sobre isso é um comentário fútil, sabe? Uma coisa que eu odiava muito em alguns colegas, me perdoem os que estiverem vendo isso e se lembrarem de algo, era, pô, sair com fulano, não sei o que lá, pô, comer. Aí eu já fazia assim, ó, pô. Pô, tu vai ficar me contando que você pegou a garota e que você fez isso com ela? Isso é falta de respeito com a garota. Pô, mas isso era muito novo. Eu pensava assim, pô, ela sentiu confiança em se abrir para você, em ter intimidade com você, para você chegar aqui e ficar explanando sobre o que você fez com ela no privado? Não faz sentido. Não. Então, são exemplos só de muitos outros que eu poderia dar que irritam, mas se trouxer coisa boa, conhecimento, isso aí passa a ser interessante. Quais os mitos e verdades que envolvem o mundo dos superdotados? Isso aí eu acho que a gente vai levar muito tempo. Porque tem mais mito do que verdade. Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas não sabem um terço. E muitos profissionais erram 2/4. Então, vamos deixar para uma próxima essa daí. Porque eu tenho que ir para o Jonatas Gomes, internauta, para o underline, Daniel, underline, Almeida, underline, Almeida, underline. É assim. Para depois eu ir para as últimas perguntas aqui do Instagram. Acredito que daqui a 20 minutos tu deve atender um paciente, né? Bom, pessoas com superdotação podem apresentar dificuldade em alguma matéria? Por exemplo, matemática? Quer responder primeiro ou eu respondo primeiro essa? Manda brasa. Pode. Você pode ter superdotação e não gostar de matemática. Se você aprender matemática, a chance é que você goste, porque tem lógica. Eu acho que os superdotados que não gostam de matemática pode ser porque não aprenderam matemática, não tiveram alguém que fizesse com que ele tivesse vontade de entender e aprender matemática. Eu não ligava para matemática, mas depois de velho, que eu passei a mexer mais com a matemática, eu passei a gostar de matemática. Na programação, são equações, são códigos, não é matemática em si. Isso eu sempre gostei. Mas a matemática em si, as equações, eu acredito que toda pessoa de alto QI, se ela aprender com alguém que faça ela ter vontade de aprender, eu acho que vai gostar sim. Mas pode ter pessoas com superdotação que não gostam de alguma matéria, sim. A outra pergunta, as pessoas de alto QI são mais humildes por conta da superdotação e isso faz uma característica inata ou pelo fato de saberem que é mais vantajoso ter essa atitude? Bom, temos uma necessidade de aprender constantemente. E ser humilde nos permite nos desenvolver mais. Inclusive, a arrogância, o narcisismo patológico vai afetar a cognição. Então, a humildade é muito importante, na verdade. Eu gosto desse tema de humildade, já escrevi sobre ele uma vez, porque a humildade ela é inata. Você
É que confunde muito, né? O superdotado, às vezes, ele passa a impressão de ser arrogante porque ele não tem paciência com o erro. Então, ele pode te consertar e você achar que ele é arrogante. Ele pode falar a verdade daquilo e você achar que ele é arrogante. Então, a maioria dos superdotados, eles acabam por não dizer a verdade, por não passar por isso, para não passar por isso, ou ficar em silêncio. É muito comum você ouvir, saber que está errado aquilo que estão dizendo. Eu faço isso o tempo todo. Sabe, escutar coisas erradas, ele está errado aquilo. Ele está falando com uma certeza, é isso, mas não é isso. Eu fico calado para não causar. E da preguiça também. Então, chegar ali, não, você está errado, por isso. A pessoa fica chateada com você e tal. Então, assim, existe uma humildade que vem de dentro, e a humildade ela vem pela consciência da vida. A pessoa com superdotação tem uma chance muito maior de ser humilde, porque ela sabe que a morte existe, ela tem a consciência da morte, ela sabe o que é a morte, ela pensa na morte todos os dias. Então, ela sabe que nós não somos imortais, não tem aquele narcisismo de pensar que é imortal ou de esquecer a morte pelo bloqueio frontal do cérebro, até porque a parte frontal do cérebro trabalha bem, então você tem a percepção disso. E a percepção das coisas faz com que você não pense ser melhor do que o outro. A partir do momento que você tem a consciência da morte, você sabe que vai morrer e vai acontecer a mesma coisa com você do que com qualquer outra pessoa, então por que você é melhor do que alguém? Não faz sentido. E também é um trabalho, porque ser humilde vai te trazer melhores consequências. Se você é humilde, se você trabalha essa humildade desde que você nasceu, desde que você se conhece por gente, você vai praticar a humildade em si, trabalhada, e você vai ter melhores reciprocidade em relação a ser humilde, óbvio. É óbvio. Mas não confunda, às vezes o superdotado parece ser arrogante, mas é porque, na verdade, ele fala demais, ele acaba sendo sincero demais, ele acaba não segurando o que está ali dentro, porque ele quer as coisas corretas e ele tem um senso de justiça muito forte. Vamos agora para o que eu deixei aqui no Instagram. Eu acho que eu cheguei a postar alguma coisa disso. Tá. As pessoas de alto QI, na maior são mito com a superdatação, tá? Isso foi o que eu falei agora. O que pode indicar que uma criança superdotada, teste QI. Já fiz várias consultorias com os pais de crianças que eles achavam que o filho era superdotado e, na verdade, não era. O teste diagnosticou que não tinha pontuação de superdotação. Na verdade, os pais, desde o início, desde sempre, induziram e fizeram a neuroplasticidade para o maior conhecimento, quando, na verdade, não tinha QI. Eu peguei um caso de um menino que ele começou falando inglês, primeiro português. Aí eu perguntei para a mãe e para o pai, mas você ensinou primeiro o inglês para ele? Porque se você ensinou primeiro inglês para ele vai aprender primeiro inglês. Não, mas é isso, aquilo outro. Quando foi feito o teste, ele tinha altas habilidades, sim, mas não chegava a ser superdotação. Nossas conversas se tornaram intermináveis sobre mais diversos temas. Parabéns, foi um elogio. Outro elogio aqui para o Flávio. Como sentiu a necessidade de diagnosticar a superdotação, de investigar, desculpa. Bom, primeiro, uma curiosidade em relação a mim mesmo. Eu sempre tive curiosidade, de novo, desde que eu me entendo por gente. Essa frase é repetida, mas é importante ser dita. A minha curiosidade era em relação a mim mesmo, em relação aos outros. Por que os outros se comportam daquela maneira? Nossa, eu sempre fui curioso em relação a isso. Por que essa pessoa disse isso? Por que ele falou aquilo? Por que ele agiu dessa maneira? Então, eu queria desvendar aquilo ali, o motivo do comportamento. Mas eu fiquei muito curioso sobre a diferença dos cérebros, né? E em relação à superdotação, ao alto QI. Depois eu quis me aprofundar em relação ao alto QI, ao sistema alto QI. E quando eu encontrei diferenças realmente nos cérebros dessas pessoas, e eu comecei a perceber o quanto o ser humano ele é diferente. O ser humano é diferente. O ser humano ele não é igual, ele é diferente.
né? Seja no comportamento, personalidade, na forma física, mas também no cérebro. E a pontuação de QI, ela vai sim distinguir a pessoa em relação ao nível escolar, em relação às conclusões mais assertivas do que ela fizer, em relação às metas. A gente fala em tomada de decisão, a gente fala em prevenção, a gente fala em controle do foco atencional, a gente fala em criatividade, memória do trabalho, tudo isso tem relação com a inteligência. E a inteligência tem relação com a evolução, porque nós, como animais, a gente desenvolveu mais a região frontal do cérebro pela necessidade. Eu falo, o jacaré, ele não precisou se desenvolver mais do que aquilo, porque ele vive a vida dele da maneira dele e dá certo. A gente precisou desenvolver isso, a região frontal do cérebro, e acabamos desenvolvendo até um certo ponto que fez que desenvolvêssemos mais ainda. Então, a gente desenvolveu a região frontal do cérebro até um certo ponto para ter consciência de si mesmo e desenvolver mais ainda a região frontal do cérebro, chegando aonde chegamos hoje, até que a gente vai se auto-aniquilar. O ser humano já está impondo a própria extinção. Então, a gente desenvolveu tanto o cérebro que a gente vai causar essa extinção. Olha que legal. A superdotação é uma característica do autismo? Não. Existe uma correlação entre predisposição genética do autismo e do alto QI. É muito comum pessoas que têm uma inteligência alta genética ter também predisposição alta ao autismo, mas é uma questão dos genes em si. Não quer dizer que o superdotado vai ser autista ou vice-versa. Na realidade, com exceção do Asperger, os autistas, a minoria tem alto QI. Aquilo você já respondeu, a superdotação tem CID? Não é uma doença, não é um transtorno. Esqueçam isso. Pelo contrário, o alto QI tem relação com a evolução. O correto é que a humanidade mente o QI. O que estava acontecendo é que a humanidade, em sua evolução, estava aumentando o QI. Só que agora a gente está reduzindo o QI por causa das redes sociais, da tecnologia, do mau uso da tecnologia e também das redes sociais, o QI está sendo reduzido. Pronto. Acabamos aqui. É engraçado, eu acabei de passar os stories, eu acabei de ver uma atitude de imbecil, ou seja, de que não é de pessoa de alto QI. Tá vendo? Você vê isso o tempo todo na rede social. Né? Flávio, eu espero que as pessoas tenham matado a sua curiosidade, porque o que nós fizemos aqui hoje foi responder perguntas que eles fizeram para matar a curiosidade deles. Eu falei mais do que o Dr. Flávio, porque o Dr. Flávio foi muito sincero, muito honesto comigo em relação à nossa conversa de hoje, dizendo que, Fabiano, sou médico psiquiatra, sou bom no que faço, fui o melhor aluno da faculdade, mas quando fala de superdotação, é algo que estou aprendendo junto com você, por sua experiência, não é, Flávio? Pela experiência, tudo isso, porque o Flávio foi diagnosticado há pouco tempo, como ele disse, e depois de ter sido diagnosticado, né, Flávio, que você começou a se aprofundar mais e ter mais interesse da superdotação. Com certeza. Bom, só corrigindo esse finalzinho, eu estive entre os melhores alunos da minha turma de medicina. Não fui o número 1 e foi muito legal, na verdade, por conta disso, né? Eu aprendi ali também, já que a minha história, né, desde a infância até essa fase, eu ganhava prêmio de melhor aluno, e ali no meio médico estive entre os melhores, não fui o número 1, e porque, na verdade, na minha vida toda eu nunca quis ser melhor, eu só queria fazer bem feito, eu só era perfeccionista, e eu queria ajudar. E, bom, tive acesso a esse conhecimento recentemente, estou aprendendo, e que bom que eu pude aprender com o Dr. Fabiano, né, que é um expert na área. E eu aprendendo com você também, porque, sim, óbvio, eu me aprofundei muito em... É porque, assim, as pessoas podem se perguntar, pô, mas ele é médico, psiquiatra. Ele entende, sim, ele sabe sobre superdotação, óbvio.
Só que a experiência, ela é sempre muito importante. Por isso que eu sempre defendo que a gente tem que respeitar os mais velhos. Eu defendo muito isso. Porque a experiência, ela é a cognição. O desenvolvimento da cognição tem relação com a experiência. Então, a gente tem que ouvir os mais velhos. Por mais que eles sejam repetitivos, é só você falar, você já disse isso, vamos falar outra coisa. Mas eles vão trazer conhecimento para a gente com base na experiência. Então, o doutor Flávio, ele é um médico, ele tem conhecimento sobre isso, ele é psiquiatra. Mas eu adquiri muita experiência ao longo dos anos em que me aprofundei demais nos estudos sobre inteligência, na genética sobre inteligência e por ser membro de sociedades de alto QI, conviver com essas pessoas no meu cotidiano. Então, e assim como eu estou aprendendo com o Flávio é especialista em ansiedade, tudo envolve ansiedade, então a gente conversa muito. Ele também é um pesquisador, faz parte do centro de pesquisas que eu tenho, e a gente tem que debater sobre o que a gente escreve nos nossos estudos. Então, eu também estou aprendendo muito com o Flávio. E esse é o gostoso da vida, né? Quando você tem alguém com quem você pode interagir, você pode trocar. Essa é a necessidade que o superdotado tem e que eu estou conquistando isso com o Flávio comigo, assim como eu conquisto com outras pessoas, outros clientes que eu tenho que também têm alto QI, também são pesquisadores e estão conosco. Não é, Flávio? Isso. É sempre um prazer conversar e aprender a todo momento. Perfeito. Então, fica aqui meu convite para uma próxima, que a gente vai trazer outros temas e falar um pouquinho mais de como funciona o cérebro de pessoas de alto QI. Valeu, abração. Um abraço.